versículo... A partir do versículo 15, né? Mateus capítulo 7, versículo 15. Então, irmãos, nós estamos no final do Sermão do Monte, né? E nesse final do sermão que o Senhor proferiu, o Senhor vem pontuando algumas coisas, né? E uma das coisas que o Senhor vem pontuar é que nós devemos ter cautela, né? Na semana passada nós falamos da questão da porta estreita e do caminho que é apertado, e da porta larga e do caminho espaçoso, né? Então, depois que o Senhor proferiu o seu sermão, nos ensinou acerca do caráter que nós temos que ter para que possamos participar do seu reino. O Senhor aqui no final, ele vem nos alertar e nos advertir de algumas coisas, né? Ele vem como colocando alguns pontos finais, né? Na sua mensagem que ele deixou. Semana passada foi uma conclusão. E ele nos advertiu, né? Entrar pela porta estreita. Seguir o caminho apertado. E hoje ele vem com uma outra advertência. Hoje, no caso, que nós estamos tocando, né? Mas, quando o Senhor proferiu, foi um sermão só, né? E a advertência de hoje tem a ver com o que nós vimos semana passada. Porque o Sermão do Monte nós temos que ver ele contextualizado. Nós não podemos pegar partes isoladas, tirar de todo o contexto, porque nós vamos interpretar de forma errada, né? Isso nos ensina a exegese, a hermenêutica, né? Temos que pegar a sua passagem no seu contexto, no contexto imediato. Então essa passagem de hoje, que é a partir do versículo 15, o Senhor nos adverte para nos acautelarmos dos falsos profetas. E nós vamos tentar identificar hoje quem são esses falsos profetas. Porque se o Senhor nos deixou esse alerta, é para nós ouvirmos a voz do Senhor. Se a igreja, ao longo dos séculos, tivesse ouvido a advertência do Senhor, a igreja hoje seria outra. Não seria essa igreja que nós vemos hoje. Se a igreja tomasse cuidado com aqueles que proferem mensagem, com aqueles que ensinam, e tivesse cautela com esse ensino e com as pessoas que ensinam, a igreja seria uma outra igreja para o Senhor. E estaria muito mais avançada, né, no conhecimento do Senhor. Mas, infelizmente, nós somos demorados, né, para ouvir o Senhor e para obedecer o Senhor. Mas hoje o Senhor nos faz esse alerta. Acautelai-vos dos falsos profetas, né? E os falsos mestres, os falsos profetas, eles são um dos instrumentos que o mundo e o diabo usam para desviar as pessoas para a porta larga e para o caminho espaçoso. E por que Satanás usa os falsos profetas? Porque esse é um instrumento muito sutil. Satanás usa de sutileza. Claro que existem várias outras coisas que nos levam para o caminho espaçoso, né? É o pecado, o querer fazer a nossa própria vontade. Mas o instrumento que o Senhor está nos alertando aqui é com relação aos falsos mestres. E nós vamos ver o porquê que eles são falsos mestres. O porquê que o Senhor coloca isso aqui logo depois de que ele nos adverte a entrar pela porta estreita, seguir o caminho apertado e se desviar da porta larga, do caminho espaçoso. Porque é justamente isso que os falsos profetas vão querer guiar o povo. Pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Então essa advertência está ligada com o que o Senhor falou semana passada, com o que nós vimos semana passada, né? Então, o quadro criado por Jesus sugere que há uma dificuldade e que existe algo de bastante sutil nessa questão. Nós vamos ler a passagem, né, que é o versículo 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de Mateus capítulo 7, né? Então, irmãos, se chega alguém nos ensinando algo que nós vemos que é totalmente errado,
que é uma heresia, fica muito fácil da igreja diagnosticar. Fica muito fácil da igreja ver que aquilo é um falso ensino. Se alguém chega pra gente ensinando que Jesus não é Deus, por exemplo, que não existe trindade, que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia, é uma força, a gente vai logo identificar que é uma heresia, que é uma pessoa que está desviada do Senhor. Assim como o Testemunho de Jeová, como os mormons. Isso aí é algo que está nítido, que está aparente. Mas o Senhor vai falar de algo sutil, que no primeiro momento nós não conseguimos identificar se é um falso mestre, se é um falso profeta. Então a questão da heresia não é o que o Senhor está tratando aqui de primeira mão. Não é algo assim que está aberto, que a gente identifica facilmente que não faz parte da palavra, que vai contra a palavra do Senhor. Isso aí facilmente nós identificamos, né? Se alguém chega ensinando que não é pecado adulterar, que você pode fazer o que você quiser, isso está nítido que está errado. Então você vai falar de algo mais sutil. Porque quando chega alguém com aparência de cristão, com a Bíblia debaixo do braço, ensinando certas verdades, é muito fácil de nós cedermos a essa influência. Por quê? Porque parece um cristão. Mas o Senhor vai falar que é um lobo vestido de ovelha. Então fica difícil identificar. Nós vamos ver hoje como que nós podemos identificar esses falsos profetas, né? Então o Senhor, ele parece que ele está chamando a nossa atenção para o perigo de nos deixarmos enganar pelas aparências. Às vezes nós olhamos, a pessoa é um cristão, se diz cristão, usa a Bíblia, fala certas verdades, é uma pessoa agradável, é uma pessoa educada, que cativa, mas se nós formos analisarmos no espírito, tivermos discernimento, nós vamos ver que aquele ensino está encobrindo alguma coisa que não cheira bem. E como falava o irmão Dino, né? Não sei se nós lembra, né? A gente não precisa comer o ovo para saber que ele está podre, né? Só daquele cheirinho você já sabe que tem alguma coisa errada ali. Mas infelizmente tem muita gente que come o ovo. Esquece do cheiro e come o ovo podre, né? Então, qual é o contexto que nós vimos semana passada? Repetindo, a porta estreita, o caminho apertado, e a porta larga e o caminho espaçoso, né? E logo depois desse contexto, o Senhor vai entrar na passagem que nós vamos ver hoje, né? Que está a partir do versículo 15. Algum irmão pode ler? Versículo 15 até o 20. Amém. Então o Senhor aqui vai nos dar uma nova advertência, irmãos. E o irmão Alexander McLaren, ele fala o seguinte: essa passagem que a irmã leu, isso não é uma prova para descobrirmos hereges. O objetivo dessa passagem não é nós descobrirmos o herege, porque o herege é fácil identificar. Mas é uma prova para nós desmascararmos os hipócritas. Essa é a questão que o Senhor vai nos ensinar aqui. Como nós podemos desmascarar aquela pessoa que se diz cristã, mas no fundo é um lobo devorador. É um lobo roubador.
Então, lobos disfarçados de ovelhas, irmãos, torna difícil de se identificar, pois vem com o disfarce cristãos. Alguns chamam isso do perigo das sutilezas. É algo bastante sutil. Alguém poderia abrir lá em Colossenses, capítulo 2? Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado. Amém? Tende. Não é a mesma coisa que o Senhor falou em Mateus capítulo 7? Acautelai-vos. O que a gente percebe com isso, irmã? Desculpa me interromper. A mensagem do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5, 6 e 7, essa mensagem é crucial e é central, irmão, no ensinamento do Senhor. Porque ela percorre todo o Novo Testamento. Todos os apóstolos, nas suas mensagens, nos seus ensinos, têm como base o Sermão do Monte. Então a gente vai ver que tudo que Paulo ensinou, tudo que Pedro ensinou, tudo que João ensinou, tem por base o Sermão do Monte. Tudo sai daqui, irmãos. Tudo que diz respeito à vida cristã, a caráter, a testemunho, vem do ensinamento do Senhor no seu sermão. Claro que em todos os sermões, né? Mas o sermão base para a doutrina cristã é o Sermão do Monte. Tanto é que no Colossenses, como a irmã leu, começa como? Tende cuidado. Mesma coisa que o Senhor falou. Acautelai-vos. É o mesmo ensino, irmãos. Não é nada diferente do que o Senhor falou. Pode continuar, irmã Lucimar. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Não é a mesma coisa que o apóstolo está falando lá de Mateus, capítulo 7? Não é a mesma coisa. Acautelai-vos dos vossos profetas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por quê? Porque os lobos querem fazer o que com a ovelha? Quer roubar a ovelha. Para quê? Fazer o que com a ovelha? Para devorar. Então eles são lobos devoradores, lobos roubadores, que estão de olho na ovelha, porque antigamente era assim, o lobo, ele ficava ali na espreita, né? Aquela ovelha que se afastava, que estava ali mais solta, o lobo ia lá e... Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê? De filosofias e vãs sutilezas. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Essa é a sutileza. Porque eles vêm com filosofia, vêm com sabedoria do mundo, com sutileza, e não vêm segundo Cristo. E eu peço paciência para os irmãos, porque eu vou ler aqui uma passagem de um livro que eu estou lendo, um livro do Martin Lloyd-Jones, que fala sobre o Sermão do Monte, que ele vai nos aclarar como nós podemos identificar o falso mestre e o falso profeta. Então o irmão fala assim: o falso profeta, eu vou ler bem devagar, é um indivíduo que se aproxima de nós, dando-nos a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém. Ele é gentil, é agradável, é obsequioso, ou seja, prestativo, né? Parece ser um bom crente e também parece dizer coisas certas. O seu ensino, de modo geral, é bastante equilibrado. E ele emprega muitos vocábulos que deveriam ser usados e empregados por qualquer verdadeiro mestre cristão. Ele fala acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca da cruz de Cristo, né? Não da nossa cruz que nós temos que carregar. Ele enfatiza o amor de Deus. Ele parece dizer tudo quanto um crente autêntico deveria dizer. É óbvio que um homem assim disfarça-se de ovelha e a sua maneira de viver aparentemente corresponde à maneira de viver de uma ovelha. Por isso mesmo, ninguém suspeita que haja qualquer coisa de errado com tal homem. Nada existe que imediatamente nos atraia a atenção para ele, ou nos desperte suspeitas,
ou nos desperte as suspeitas. Nada existe nele que seja flagrantemente errado. Portanto, que poderia haver de errado em um indivíduo assim? Como, pois, poderíamos descrever esses indivíduos? O que há de errado no ensino deles? A maneira mais conveniente de se fornecer a resposta a essas perguntas consiste em dizer que no ensino ministrado por eles não há o elemento da porta estreita, nem há o elemento do caminho apertado. Até onde vai, esse ensino parece bom, mas não inclui nenhum desses aspectos. Trata-se, pois, de um falso ensino, cuja falsidade deve ser detectada por meio daquilo que não declara, muito mais do que por intermédio daquilo que realmente diz. Então, o que o irmão está falando aqui? O falso ensino a gente detecta por meio daquilo que ele não ensina, por aquilo que ele deixa de dizer. E é precisamente quanto a isso que podemos perceber a sutileza da situação. O falso profeta é um indivíduo que não inclui as ideias da porta estreita e do caminho apertado na sua mensagem. Ele nada apresenta de realmente ofensivo para o homem natural, ou seja, ele não quer ofender ninguém. Ele não quer tocar na vida de ninguém. Ele não quer incomodar ninguém, entendeu? Ele nada apresenta de realmente ofensivo para o homem natural, mas procura agradar a todos. Exibe-se disfarçado de ovelha e mostra-se tão atrativo, tão amável, tão agradável de ser admirado. Sua mensagem é tão suave, consoladora e confortadora. Ele agrada a todos. E todos falam bem dele. Jamais é perseguido por causa da sua pregação. E nunca é severamente criticado por causa da mesma. Ele é tudo para todos. Os falsos profetas não dizem coisas que sejam obviamente erradas, mas refreiam-se em mencionar verdades que são obviamente certas e verdadeiras. Essa é a razão de ser ele o falso profeta. Ocultar a verdade é tão repreensível e condenável como proclamar alguma total heresia. E é por isso que o efeito desse ensino se assemelha ao de um lobo devorador. Ele é tão agradável e, não obstante, pode conduzir os homens à perdição eterna, porquanto jamais confronta os homens com a santidade e a retidão, com a justiça e a ira de Deus. Então percebem o que o irmão disse aqui? É bem sutil, por quê? Porque eles falam até coisas certas, coisas agradáveis, mas eles não falam a verdade completa. Sim. Eles falam o que é agradável ao homem. Eles nunca querem confrontar o homem, a natureza do homem. Eles querem falar o que o ouvinte quer escutar. Então eles nunca desagradam ninguém. Por quê? Porque eles, primeiramente, eles amam aquilo que eles estão falando. Não sei se os irmãos escutaram o áudio, o vídeo que eu coloquei ontem, do irmão Paul Washer. Até mostrei para a irmã, né? O irmão Paul Washer é um irmão americano, um evangelista, né? Alguém conhece? E ele é um irmão que... um que estava falando com o intérprete. Com o intérprete, isso aí mesmo. E ele fala o seguinte: eu odeio a maioria das pregações que eu escuto aqui no Brasil. E eu odeio a maioria das pregações que eu escuto nos Estados Unidos. Por quê? As pregações falam de quê? Falam de saúde, falam de prosperidade, falam de dinheiro. Ele fala: vocês não amam a Cristo. Vocês amam dinheiro. Vocês amam os grandes carros, grandes casas. E as pessoas que escutam também amam as mesmas coisas. E é uma mensagem agradável. Quem é que não quer bênção? Quem é que não quer prosperidade? E a gente vê igrejas lotadas, irmãos. 2.000 pessoas orando. Ele quer resolver os problemas. Eu vejo isso. E eu falo. Eu só fui conhecer palavra, negócio de reino, no Marconi, cara. Olha que eu já tinha anos ali.
numa igreja, 2 anos na outra. Nunca escutei pregação de reino em lugar nenhum. Então, nesse caso, os pastores todos são falsos profetas. Que nenhum deles nunca falou. Verdade o que eu estou te falando. É uma mensagem meio psicologizada, né? Você viu meu irmão Tito, já estava Toca no ego, né? anos, ele não sabia de nada que reino. Quando eu falei de Galadão, eu falei disso, ele não sabia. Porque nunca ouviu. Mas é aí que está a sutileza do falso profeta. Não, eu sou do salvo já. Por isso que é difícil identificar, irmãos. Por isso que o Senhor fala que é lobo vestido de ovelha, com pele de ovelha, porque é difícil. É difícil identificar, porque a mensagem deles tem algo de verdade, tem alguma coisa de verdade, mas não é a verdade completa. Isso é uma pista que eu não sei se Mas João 10:7 fala disso. Fala disso. João? 10:7. Fala aí, pode. Até o 15, ele fala isso. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadeiros, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é o pastor, de quem não são ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, o que diz a passagem? Trazendo para os dias de hoje. Tem muita gente pensando que está sendo pastoreada por uma ovelha. Mas, na verdade, está sendo pastoreada por um lobo. Que vai fazer o que com essas ovelhas? Ele só quer a gordura. Só quer explorar. E quando vem os problemas, irmãos, como eu conversava com um colega hoje, né, o Arthur, que foi lá em casa hoje, ele é recém-convertido, né? E eu falava, ele estava me perguntando algumas coisas lá, ele me perguntou, né? Mas o que você acha, mãe? Você acha que as coisas vão melhorar? Eu falei, Arthur, as coisas só vão piorar. E nessa piora, essas ovelhas que estão sendo pastoreadas por esses falsos pastores, elas vão ser todas abandonadas, irmão. Se vira aí você que eu me viro pra cá, meu. Já explorei, já tenho aqui o meu quinhão aqui, já tenho meu casarão, minha mansão, já tenho meu carro, já tenho minha poupança. Vocês aqui, ó, se virem. Mas o bom pastor, ele faz o que? Ele dá a vida pelas ovelhas. O Senhor deu a vida pelas suas ovelhas. Então nós temos que fazer essa diferença. E o Senhor nos ensina a fazer essa diferença. Porque Ele vai falar que essas árvores mais se conhecem como? Pelo fruto. Pelo fruto conhecereis. É difícil reconhecer um lobo vestido de ovelha. Mas o fruto é fácil identificar. Quando vem o fruto, aí nós podemos identificar se são árvores boas ou árvores más, né? Isso não é novo, né? Lá no Antigo Testamento já acontecia isso. Os irmãos lembram de Jeremias, né? Que o Jeremias era um profeta sozinho, isolado, falando a palavra do Senhor, alertando o povo de Israel para que o povo se arrependesse, porque o juízo estava chegando. E era uma palavra dura para o povo. Arrependam-se, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Mas o que os falsos profetas falavam? Ih, Jeremias está falando besteira. Paz, paz. Eles profetizavam paz quando não tinha paz. Vamos ler lá em Jeremias, capítulo 6, versículo 13. Eu aprendi uma coisa, Richard, e eu nunca tinha pensado dessa forma. 6:3. Você falou aí. 13. Porque uma heresia se falar, na horinha, pum. Mas o que ele não falou, aí eu não percebi. Essa que está a sutileza. Eu não saberia identificar o lobinho, porque ele não falou isso.
É assim que ele engana todo mundo. Então o que os falsos profetas faziam, né? Naquela época, irmãos? Jeremias 6, 13 e 14. Eu vou ler aqui. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de... Aqui na minha versão que está falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Capítulo 5 de Jeremias, versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Que coisa é essa? Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. E o meu povo assim o deseja. A minha versão está assim. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Ou seja, o povo desejava o quê? Escutar boa palavra. Então, se o povo deseja escutar falsidade, quando o Senhor tem uma outra palavra, uma palavra de juízo, de arrependimento, então o povo vai escutar uma boa palavra, que não é a palavra que Deus tem reservado para o seu povo. Irmãos, nós estamos vivendo justamente na mesma situação que o povo de Israel estava vivendo. Será que a palavra que o Senhor quer nos trazer hoje é uma palavra de bênção, de prosperidade, de que vai tudo bem? Com tudo que está acontecendo? O que os irmãos acham? Será que é uma palavra de que é paz, paz, nada vai acontecer, fique tranquilo? É essa a palavra de hoje, irmãos? Mas o que os profetas faziam na época de Jeremias? Nada. Que Nabucodonosor nada. O Senhor vai nos livrar dele. É paz, nada vai acontecer, fique tranquilo. Continue trabalhando, se envolvendo com o seu negócio, que o Senhor vai nos abençoar. Nabucodonosor veio de repente, irmão, de repente. E o povo foi muitos dizimados, muitos levados cativos, porque não deram ouvidos ao que o profeta Jeremias dizia. Não se arrependeram. Achavam que ia ser paz. Parece que eu estou vendo que é o dia de hoje. É a mesma coisa que está acontecendo, irmão. O pessoal correndo atrás do seu negócio, querendo prosperar, e se envolvendo com as coisas desse mundo, fazendo sua vontade. Quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Essa palavra que está lá em Timóteo, irmãos. Paulo adverte. Então o que atrai o povo é isso, né? Eles falarem o que o povo quer ouvir. As igrejas enchem por causa disso. Eles sabem que não estão falando o que deveriam falar, a coisa certa. Mas eles querem encher a igreja. Então eles vão falar o quê? O que as pessoas querem ouvir. É justamente isso. Alertando, né? Eles não estão alertando, né? Não querem alertar, né? Para não perder. Muitos não querem alertar. Claro que tem alguns que alertam, mas muitos não querem alertar, entendeu? É aquilo que o irmão estava falando, né? É a intenção do coração, né? Porque todo mundo chega quebrado. Pelo menos eu cheguei quebrada, o vaso estava quebrado. Mas, qual é a intenção do coração? O Espírito Santo, ele sonda e conhece. Sonda e conhece. Aí o próprio Espírito, a palavra de Deus diz que intercede junto ao Pai por nós. Aí, então, a intenção do coração, aí o Senhor vai deixando te enxergar. Aí tu começa a ler Bíblia, tu começa a querer o Senhor, né? Tu começa a cavar, né? Sem saber como, igual o neném mesmo, né? Tem que ter papinho. Aí o Espírito Santo vai e daqui a pouco te arranca, né? É o que aconteceu com a gente, né? Porque... De alguma forma o Senhor identificou que nós, nessa época que a irmã está falando, nós tínhamos fome, tínhamos sede de alguma coisa, não sabia de quê, mas o Senhor conhece o coração, então Ele vai e encaminha. Ah, você quer me conhecer um pouco mais? Então vem até aqui, leva para lá, traz para cá, traz irmãos. E essa questão do dinheiro, pedindo nesse contexto que você está falando, que querem o dinheiro, eu me decepcionei terrivelmente quando uma pessoa que era famosinha, né? Nunca vi isso.
pegar 50 reais. Na época, 50 reais era dinheiro, sabe? Minha televisão era tubão, esse tubão desse tamanho, que se caísse no pé já era. E ele sacudiu 50 reais assim, numa consagração, num espaço que era 8 horas da manhã. Eu fechava a agenda pela fé, que não tinha cliente também, aí eu ia pela fé. Aí ele sacudiu 50 reais, aí eu falei pro Senhor, e vem todo mundo aqui na frente, ó, porque eu não tenho vergonha. E eu novinha na fé, caminhando. Novinha não, eu já estava um tempo. Aí quando eu vi aquilo ali, eu falei, não, é demônio. Aí eu comecei a conversar com o Senhor, falei, Senhor, é demônio, eu não tenho um tostão, o Senhor sabe, mas se eu tivesse, eu também me ia botar nesse envelope. E ele está perturbando para lá na frente, mas mesmo assim eu ainda fui lá na frente com o envelope vazio. Mas depois eu contei, aí a pessoa que era a dona da igreja falou assim, não brinca. Eu falei, aquela época eu meti o pé de lá. Acabou pra mim. Identificou lá, senti o cheiro, hein? Aí eu comecei a sair, sabe? E chorava muito, porque eu não sabia como. Aí depois eu ficava sabendo do monte de podre lá também, que era problema de dinheiro. A divisão foi por causa de dinheiro, brigaram feio, porque assim, as quartas-feiras era, né, a que era famosa. É sempre assim, né? Quarta e domingo vem o casal que é famoso. Então enche muito. Ah, chama, né? Quarta-feira, sabe, é o dia que lota. E aí eu começava a chorar, mas eu chorava copiosamente. Eu falava assim, Senhor, me ajuda. E ele só falava assim, no meu tempo você vai enxergar mais, no meu tempo eu vou te tirar de lá. Assim mesmo, sabe? Mas assim, eu ficava lá, ficava mesmo cavucando, querendo, sabe, o Senhor. Tateando, né? Tateando. Cega. Como aquela palavra que alguém trouxe, lembrando, já tocou, né? Aquele homem com a árvore, né? Ele via as árvores, né? Via homens como árvore. Né? Homens como árvore, mas aí eu não enxergava, mas graças a Deus que o Senhor deixou a gente enxergar, né? E aqui o Senhor está comparando homens com árvores, é justamente isso. Justamente isso. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 3. Porque como aconteceu lá no passado, no Antigo Testamento, com Jeremias e com outros profetas, Pedro novamente vai nos alertar com relação a esses falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 até 3. Leia, Inácio. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Ou seja, a história se repete. Que introduzirão encobertamente ou dissimuladamente, heresias, ou seja, sutilezas, né? Sutileza, de perdição, de negação, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não domina. Ou seja, como houve falsos profetas, também haverá no meio de vós falsos profetas. Isso é o apóstolo Pedro falando. Haverá falsos profetas no meio de vós. E o Senhor fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Como nós podemos identificar os falsos profetas? Pelos seus frutos. Como o irmão Martin Lloyd Jones falou, a verdade que eles não falam, a verdade que eles não alertam, a verdade que eles não tocam. Eles não tocam na santidade, eles não tocam no caráter, eles não tocam na retidão, eles não tocam no Sermão do Monte. Dificilmente um falso profeta vai ministrar em cima do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele nos confronta. O quanto nós temos sido confrontados aqui, irmãos, nesse estudo do Sermão do Monte. Eu, principalmente. Ficar pregando a verdade esvazia. Esvazia, pô. Ninguém quer ouvir. Você não tá maluco, porque... Aí, como a gente falou de vocês, negócio. Farão negócio de vós. A questão é fazer negócio. É fazer negócio, aí cresce. Mas o que acontece com a árvore má? Quem? O que acontece com a árvore má que o Senhor falou? Corta e é lançada no fogo. Aqui, ó. E por avareza farão negócio de vós com palavras ofendidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Estão sendo reservados para o fogo, porque a árvore má o Senhor corta e lança no fogo. 2 Timóteo, irmãos, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4.
Agora a gente vai falar do outro lado, né? O porquê que existem esses falsos profetas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha aí, ó o motivo. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a verdade, a confrontação, a palavra reta, a palavra viva. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. As suas próprias vontades. Eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Ou seja, não querem ouvir a verdade. Como o povo de Israel, na época de Jeremias, não queria ouvir a verdade. Queria escutar o quê? Paz, é prosperidade. Aquilo que agrada o ouvido. Porque sabemos que a verdade, ela confronta. Ela dói. Essa doutrina confronta com aquilo que Confronta? o nosso comportamento, o nosso caráter. Ela vai confrontar, sempre. John Stott, ele fala que esses falsos profetas, eles sempre falam coisas vagas, coisas gerais. Eles nunca confrontam ninguém. Ou seja, é uma pregação que o pregador fala mais ou menos 1h30, 1 hora, mas no final não falou nada. Ele fala, mas não acrescenta nada. Ninguém sai de lá confrontado. Ninguém sai de lá meditando na palavra. Ninguém sai de lá pensando na sua vida, no seu caráter que tem que ser transformado. É uma palavra que ele fala, você sai de lá vazio, do mesmo jeito que entrou. É uma palavra aguada. É uma palavra misturada. Uma palavra rasa. Uma palavra vazia, né? De verdade, né? E eu vou ler mais uma passagem do livro do irmão Martin Lloyd-Jones, que ele fala o seguinte: esses são os pregadores do amor. Raramente falam de santidade, de justiça e da ira de Deus. Sempre pregam acerca do amor de Deus e nunca mencionam as outras coisas do caráter do Senhor, né? Nunca temem quando falam da santidade de Deus. Normalmente só falam uma verdade acerca de Deus. Que verdade é essa que eles falam? Deus é amor. Não enfatizam um caminho estreito. Jamais pregam sobre o Sermão do Monte. Sempre querem ser agradáveis, e esse é o seu maior perigo. Por quê? Porque é uma palavra boa aos ouvidos, né? Então, irmãos, agora nós vamos ver como nós podemos identificar. E a questão do identificar, do detectar, leva tempo. Não é algo rápido, irmãos. Não pode ser algo leviano, que a gente julga rapidamente. Por quê? Porque pelos frutos conhecereis. Um fruto não aparece rapidamente. Uma árvore que cresce não vai dar um fruto da noite para o dia. O fruto tem que aparecer e o fruto tem que amadurecer. Para daí, então, nós podemos identificar quem são os falsos profetas. Quem são os falsos mestres. Não é uma coisa rápida. Nós temos que ouvir a pregação, tem que ouvir o ensino. E quando eu estou falando sobre isso, quando eu estava estudando, eu lembrava de quê? Da minha época, quando eu estava lá escutando os ensinos lá na Betânia. Não foi de uma hora para outra que eu identifiquei. Eu fiquei ali fiquei muito tempo ali identificando, escutando devagar, analisando, vendo a conduta, vendo o proceder, vendo a vida, vendo a influência. Ali teve tipo, digamos assim, um gabinete, né, com o pastor lá. O que o pastor externalizou ali, entendeu? É a vida dele, pô. Falando palavrão, ministrando para minha esposa ali no gabinete, né? Ou seja, a gente analisa o ensino, a gente analisa a vida e analisa a influência. Isso leva tempo, irmãos. Isso não é de uma hora para outra. A gente tem que escutar uma vez, escutar duas para conhecer o ensino. Comprar um quilo de sal,
vai vendo a vida, vai vendo a influência, e aí vai ver o fruto. O que gera aquele ensino, entendeu? São pessoas com caráter transformado? Ou é um fruto que não é comestível? Essa é a questão, né, irmãos? Então, o irmão J.C. Ryle, ele fala o seguinte: podemos identificar os falsos mestres com 3 grandes características: uma má doutrina, uma má experiência e uma má influência. Ou seja, o que ensinam, o que vivem e o que causam em seus seguidores, ou seja, a influência, o impacto. Então são essas 3 coisas que nós temos que analisar: o ensino, a vida e a influência. E isso leva tempo, irmãos. Não é de uma hora para outra. Então o Senhor prossegue no ensino lá, né, do Sermão do Monte. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Então nós podemos facilmente confundir um lobo que se disfarça de ovelha. Agora, o fruto da árvore é inconfundível, irmãos. Então, no primeiro momento, a gente pode confundir. Mas se a gente sentar, escutar o ensino, ver a vida e ver a influência e ver o fruto, aí nós podemos ver: esse é um falso profeta. Esse é um falso mestre. Que está falando da verdade do Senhor até um certo ponto. Misturando psicologia, mensagem para o ego, algo que vai te agradar. Ele pode até falar de forma assim, exaltada, forma dura, mas não te confrontando. Somente, simplesmente para as pessoas verem, enganar e verem que ele é sério, entendeu? Que adverte, mas está encoberto com pele de ovelha. Eu lembro que o meu esposo, ele comprou, nós compramos alguns DVDs, né? Aí depois, acho que no 3º ou 4º, o André virou e falou assim: estranho, né? Se juntar esses DVD todinho, vai dar um, porque ele fala sempre a mesma coisa. Não dá. Aí o André falou: estranho demais isso, aí parou de comprar. Não foi, irmão? Antes da gente... Mas é por aí, é escutando e identificando, entendeu? Ele foi comprando, mas depois ele falou assim: muito estranho, ele prega a mesma coisa. Então, essas árvores mais, que o senhor chama de árvore má, esses espinheiros, esses abrolhos, não podem gerar uvas e figos. A árvore má não pode gerar bom fruto. E o que são as uvas e os figos? Acho que todos os irmãos já sabem o que são as uvas, né? Falamos muito sobre as uvas, né? Acho que só a Kátia não estava aqui, né? O que são as uvas? Estava, Kátia? Não, né? O que são as uvas, irmãos? Nós falamos muito sobre isso, né? Foram os 4 domingos. Falando só sobre uva. São as pessoas de caráter transformado pelo Senhor. Pô. Essas são as uvas. Esses são os figos. Ou seja, são frutas comestíveis. Uma árvore má não gera uva, não gera figo. Gera uma fruta que não é comestível. Mas o Senhor quer achar as uvas, quer achar os figos, quer achar a pessoa que tem um caráter transformado, segundo o quê? Segundo o Sermão do Monte. Uma pessoa misericordiosa, uma pessoa pacífica, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem fome e sede de justiça, uma pessoa que sofre pelo Evangelho. Nunca o falso profeta vai falar de sofrimento, irmão, pelo Evangelho. Mas não vai mesmo. Você tem que sofrer, você tem que negar a sua vontade, você tem que tomar a sua cruz. Não vai falar de sofrimento, vai falar de bênção, vai falar de prosperidade, vai falar de saúde, vai falar de carro. Assim, e quando eu vejo que é algo assim, nós que temos que procurar discernir essa questão, quando eu vejo às vezes na televisão, está passando o canal, né? Aí tem lá os, como é que chama? Os irmãos sabem os nomes, os 70 de não sei o que lá dos empresários, os 308, né? Gideão. Os de Gideão. Aí eu fico olhando testemunho assim, não, irmão, eu tava lá derrotado, que não sei o que. Aí eu dei o meu carro para a igreja, eu dei não sei o que, e o Senhor multiplicou por 10. Hoje eu sou um empresário. Eu fico olhando assim, irmãos, é isso que é a bênção? É isso que o Senhor tem para dar para você? Aumentar a sua soberba
aumentar o seu orgulho, é aquilo que nós chamamos lá em Timóteo, né? É comichão nos ouvidos. E amontou para si mestres que ensinam conforme a sua própria concupiscência, né? Aí o dinheiro, né? Ficam ricos. porque E acham que são abençoados pelo eu Senhor, trabalhei né? no salão durante um mês ali na Taquara. E a menina pobre, o marido quase deu nela porque ela chegou e vendeu a geladeira, pegou a geladeira, pegou o fogão e deu tudo lá na chamada igreja. O marido quase pegou ela, deu a confusão. Porque chegou em casa, não tinha geladeira, não tinha fogão e era para dar tudo lá Imagina o na marido chega em igreja. casa, não tem fogão, tem geladeira. Já pensou? Foi assim, arrastou um monte de coisa dentro de casa pra bem, mas assim, foi coisa muito séria. Irmão, são pessoas ingênuas. É brincadeira. Ingênuas. Eles usam E os lobos, eles exatamente. focam nisso. E as pessoas não veem. Não vê, vai com pureza. Mas vai com pureza, mas também querendo em troca. Mas também tem o coração de avarento, Aí é o de querer ter. Porque esse cara lá sacudiu R$50. Eu também não tinha, né? Mas eu falei com o senhor, mesmo se eu tivesse, eu não ia dar. Porque eu trabalho muito. A minha vida inteira eu trabalhei. Minha mãe trabalhadeira me ensinou a trabalhar. Como é que é assim? É ruim. Jesus fica dando sacudir R$50 pra... Vem mesmo, vem todo mundo, hein? Levanta todo mundo. Não vai ficar ninguém no banco. E ele botou o dele no envelope, mas é malandro, vai voltar pra ele. Volta tudo pra ele, porque no final ele recebia um dinheiro, que era o dedé dos arrebatados. Ou seja, o falso profeta, ele vai apresentar o que para você? A porta larga. O caminho espaçoso. É isso que ele vai apresentar. O motivo parecido por esse foi que eu saí dessa mesma... Isso aí, é isso que ele vai apresentar. Essa denominação que ela está falando aí, foi que eu saí do teatrinho da pastora, negócio de roubar celular, não sei o quê. Então. Contei essa história. Ele vai apresentar, se ele for um avarento, ele vai apresentar isso aí, pô. O que ele tem dentro. Aí no caso, quem tivesse lá e quisesse a televisão plasma, aí, filho, rapidinho dá um jeito de botar um dinheiro no envelope, porque vai receber a televisão de plasma, mas não sou trouxa, eu fiquei ligado. Aí na época eu fiquei um tempão sem ir na tal da consagração. Eu ia sério ali, com um negócio sério, com sinceridade, né? Então, o falso profeta, ele vai dizer que você é um campeão. Que Deus vai te abençoar, que Deus vai te curar, que Deus vai te prosperar. Que você é cabeça e não cauda. É isso aí. Isso Você é cabeça, irmão, tu não é cauda. Deus me chamou pra pisar em você. É. pra você pisar. E falam ali com... Tem até uma música que eles cantavam, se teu inimigo vai se arrepender. porque É vai isso mesmo, é isso aí. se Eu lembro desse arrepender. louvor. Ah, irmão, só fazendo um parênteses aqui que a irmã falou. Sério o negócio. Quando a gente fala de falso profeta, a gente está falando desses cantores também, tá? Sim, Desses louvores também, tá? não louvor, Tudo isso está incluído, bro. música. Porque esses louvores ajudam esses falsos profetas. Tem lá do inferno. É. Bom, não sei se é verdade, né? Essa semana estava comentando aí da Aline Barros e Fernandinho, né? Sobre Eu não isso, escutei. sobre o que eles cobram, né? Para fazer show. Ah, ih, Coisa assim exorbitante. Olha, gente. Deve ser assim. Fora os outros, né? É porque se corrompe, né? Muitas canções o Espírito Santo dá, porque eles começam muito pobre, Muito pobre. começa sem muito nada, quebrantado, mas aí a estrela, né? sobe a cabeça. É o Elvis Presley, né? Ah, muitos cantores americanos começaram na igreja. Mano. É, porque tem a voz. Quem deu é o Senhor. Aí Anitta, começa a Anitta adorar o pensa- Senhor. Também, né? Entra muito dinheiro, a pessoa começa a ser adorada, idolatrada e não sabe o que fazer. Aí a pessoa vai se desviando sutilmente. Sim. Porque E os falsos profetas adoram, porque eles dão O ego dízimo. fica inflado. Aí se Quanto você- mais rico for a pessoa, melhor, velho. Quem não Aí se gosta você- de elogio? É. Quem não gosta de elogio? Aí vai entrando Quem gosta de dinheiro, ouvir que você é um elogio, pecador, que você é um miserável, que você tem que mudar o seu caráter, que você não é misericordioso, que você não tem perdão, Aí você tem que você não é pacificador, que a sua natureza tem que ser transformada. Quem gosta de escutar isso? Tanto que a gente vai ver Você não vale nada, você precisa de Cristo, entregar sua vida para Cristo. É aquilo que eu conversava com a Kátia, né? Pro pecador você tem que falar que ele é pecador, pô. Que ele necessita se arrepender, entregar a vida para Cristo, para ser salvo. Pô, mas ser salvo? Eu estou vivendo aqui agora, eu estou na dificuldade, eu quero me livrar dessa dificuldade aqui. Meu. O salvo está lá na frente, é algo que eu não estou conseguindo enxergar.
E a pessoa não enxerga que vai vir um juízo. Virá um juízo. E Deus vai julgar todos os homens, mano. E o irmão Renan Dias Lopes, ele fala o seguinte: Deus vai julgar todos os homens, mas primeiramente os mestres. São os primeiros da fila. Não sejais todos vós. Tiago, né? Não sejais todos vós mestres, porque receberão maior juízo de Deus. Tem mais outra. Você edificar com paga fé e coisa, também é teu mestre. Aquilo que você edificou. De uma forma ou de outra, irmãos, todos nós somos profetas e mestres. O falso profeta que o senhor está falando aqui não é só aquela pessoa que prega no domingo, que prega na quarta-feira. Não é não, irmãos. É a irmã que ministra para os filhos. É o irmão que ministra para os jovens. É a mãe que ministra para os filhos. Quanta influência tem uma mãe na vida de um filho, irmãos? Ministrando no coração dele. Com o quê? Com o seu ensino, com a sua vida, com o seu exemplo e com a sua influência. Também está incluído nos falsos profetas e falsos mestres. Todos nós falamos de alguma maneira, né? Todos nós evangelizamos de alguma maneira. Então essa palavra é para todos. Né? Não é só para quem sobe ali domingo, para quem vem aqui na quarta-feira. Para todo mundo que de alguma forma ensina, tem uma vida que não condiz com aquilo que ensina e influencia outros. Porque o exemplo daquele que está falando, daquele que está ministrando para as outras pessoas, influencia, irmãos. Ou para bem ou para mal. Ou para gerar bons frutos, ou para gerar maus frutos. Esse fruto é o testemunho da pessoa também. É o caráter. O caráter da pessoa. Então, Você pode gerar um caráter avarento na pessoa, ou um caráter conforme o caráter de Cristo. Essa aqui é a questão. Isso também inclui estarmos aqui para servir, né? Qualquer entendimento, claro, ninguém tem entendimento igual a certas coisas, né? O trabalho de cada um é diferente. Mas esse trabalho para servir ao outro, né? Muitos não querem fazer isso. Muitos não querem ajudar ou servir de alguma forma. Sim. Só usam para si, né? Essa questão do outro, né? Sempre do outro, é muito complicado. E por que essa questão é difícil, irmãos? Porque o diabo não se apresenta como diabo. Se o diabo se apresentasse como diabo, pô, identifiquei. Mas ele se disfarça, irmãos. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, irmãos. Versículo 14. O porquê que é difícil? Por que só pelo Espírito a gente consegue discernir? Por que nós temos que ter fome e sede do Senhor? Conhecer o Senhor? Porque podemos ser enganados pelos falsos profetas. Que vêm no nosso meio, com a Bíblia, ensinando. Quando você vai ver a vida dele, não corresponde, não condiz. Quando você vai ver a influência, como trata a esposa, como trata os filhos, o que está no seu coração, o seu desejo, não corresponde. Então o que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15? E não é de admirar, Ó, não é maravilha. porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Lobo na pele do Lobo, o Satanás se disfarça em anjo de luz. E os seus ministros, que são os lobos devoradores? Leia o 15. Transfigurem não é ruim, É que não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. São ministros de Satanás, que se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A árvore má será cortada e lançada no fogo do juízo de Deus, no fogo da ira de Deus. Então Satanás não aparece como Satanás, irmão. Diabo não se apresenta como diabo. Satanás se apresenta como um anjo de luz, como algo agradável, né? A gente conversava com a Kátia, né, sobre uma questão lá do espiritismo, lá de Allan Kardec.
Aquilo lá para eles, aquilo ali é a luz, entendeu? É a revelação. Aquilo ali que é o caminho. É Satanás se disfarçando de anjo de luz. E engana. Entendeu? Vamos no 13, vou dar o 13. Quer ler o 13? Leia o 13. Tais apóstolos falsos, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Se transfiguram. Então Paulo estava alertando com relação a isso. Se transfiguram em apóstolos de Cristo. Se você ler o versículo 1 e 2 do mesmo capítulo, você vai ver alguma coisa lá. E aí, Malvino? Quisera eu que suportasseis um pouco na minha loucura. Ó, o que Paulo está fazendo? Está alertando. Continua, Malvino. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Cristo também? Leu 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha aí. Ó. No versículo 14 e 15, Paulo fala dos falsos obreiros e falsos apóstolos. Mas ele começa no versículo 1, 2 e 3 falando de quê? Da serpente que enganou Eva, com sutileza. Essa Bíblia está Oxalá e suportasseis. É Oxalá é quem dera, entendeu? Quem dera. Quem dera. Podia não falar Oxalá. É Oxalá. É, quem dera, né? Não é Oxalá da macumba não, entendeu? Mas tem Oxalá também. Tem Oxalá. Tem Oxalá. Por isso que eu Oxalá. Oxalá é o Deus deles. Também As tem. traduções que é meio estreito, mas aí dá no final da Então Paulo, ele compara os falsos apóstolos com a serpente enganando Eva e afastando ela da simplicidade de Cristo. Irmãos, o caminho de Cristo é um caminho simples, irmãos. Não, é que eu não peguei muito o que você falou. Fala de novo a última frase. Paulo. No versículo 14 e 15, ele está alertando dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, e fala de Satanás se transfigurando em anjos de luz. Mas ele começa no versículo 1, 2 e 3 como? Falando que teme que a igreja se desvie da simplicidade de Cristo, citando a serpente enganando Eva, lá no Jardim do Éden, com sutileza, entendeu? Falando meias verdades ao ouvido. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore, que não sei o quê. E é sempre árvore e fruto, né, irmão? Está repleto de Gênesis e Apocalipse, o exemplo de árvore e fruto. O fruto que dá, entendeu? E falando para Eva que, ó, Deus não está te enganando aí, irmão. Porque se você comer, você vai ser como Deus. Aí não tem problema, não. E se desvia da simplicidade que é em Cristo. O caminho de Cristo é simples. Demais, né? É, Ah, mas o que tem? Não tem nada demais. não tem disso. nada demais. Você está sendo muito radical. Exagera também. Fanático. Escuta isso o tempo todo. Fanático. Bitolado. Bitolado. Quer ler a Bíblia o dia todo dia? Você é bitolado. Pra que ler a Bíblia todo dia, meu? O cliente, sabe, o cliente lá disfarçadamente me chama de bitolado. É. É, mas assim, desde a época de Porque ele Eva, ele passa, ele me vê lendo. Quem O mais? outro tá lendo. na Aí segunda, ele passa, às vezes, toda vez que ele passa, eu tô lendo. e a Às menina vezes eu não quero fazer, eu fico lendo. É o bitolado é ele. Aí ele virou no dia pra cortar o cabelo e tal. E ele foi criado na igreja católica. Ele acho que ele era coroinha, alguma coisa assim. Não, ele é muito inteligente. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, porque esses pastores aí não sabem nada. Tá cheio de crente bitolado. Tu é um. Eu entendi que ele queria me chamar de bitolado, né? Ele falou, vamos cortar o cabelo. Mas Aí eu falei assim, olha, o senhor conhece, cortar o o senhor cabelinho. conhece bem a palavra, né? O senhor conhece bem a palavra. Depois a gente poderia conversar mais e tal, aí, né? Aí ele foi, mas ele me chamou. Mas talvez não fosse você que estava se Era eu, pô. Crente bitolado, ele está sempre na todos os cantos. Não, ele quis dizer que é o seguinte, tem que abrir a mente. Não é ficar bitolado aqui Só, na com, Bíblia. só lê esse livro. Só Bíblia, olha Bíblia, esse Bíblia. livro. E ele falou que a Bíblia dele que é completa, entendeu? Acaba comigo. assim, desde o tempo de Eva, né, que eu percebo que É assim, verdade, né? começou com Eva, né, querer ter vantagens. Sim, é. É como hoje. Queria ter vantagem, isso aí mesmo. Quando a pessoa é enganada, eu penso assim, eu entendo.
Isso aí. Não é porque é inocente, É. é porque quer ter vantagem. Quer ter Olha, vantagem. se você fizer isso, você vai ganhar uma casa. Não, é para ter vantagem. A gente vê essas pirâmides se formando aí, né? É, Pirâmide é, financeira. esse negócio da pirâmide, O cara tá isso aí. pagando 20% de juro, meu. Aí tu vai lá e bota o dinheiro. Aí ele paga o primeiro mês, paga o segundo, paga daqui a pouco, Depois pum, não recebe nada. perde tudo. Por quê? Ganância. Ganância, Então, quer ter vantagem. É só por causa da vantagem, não É. é que é inocente. Não é porque é inocente, é claro que não. Enquanto vai comentando hoje, Não, é sobre academia, né? Que eu fui treinar segunda-feira, né? Aí eu treino de manhã cedo. Aí eu indiquei uma amiga que é uma irmã, né? É uma irmã de muita oração, assim, e ela treina lá também. Às vezes a gente consegue conciliar o horário, às vezes não. Na segunda-feira a gente treinou juntos. Aí tem que ir lá na praia, na volta. Aí chegou uma hora que ela sentiu de orar. Aí ela pediu pro nosso professor lá, o nosso professor Cadu. Cadu, posso orar? Ela entrou lá dentro. Imagina, essa pessoa vai pensar o quê? Ela é muito bitolada, né? Tá treinando no meio, assim, no final do treino, dentro da academia. Ela foi lá na sala, aí ficou lá uns 2 minutinhos lá orando e depois ela saiu. Entendeu? Na sala de treino. É, A pessoa bitolado. vai falar o quê? Bitolada, mas ela sentiu de orar. Ela pediu autorização pro nosso professor Cadu e foi lá dentro e orou. Mas pro mundo Então, é irmãos, quê? é. O mundo é bitolada, doideira. Então, irmãos, se nós não encontramos o Sermão do Monte na boca do pregador, porque o Sermão do Monte é o que o Senhor pregou e é o que os apóstolos pregavam, pô. A gente está vendo aqui, pô, confirmando, né? É um modelo. Então, se nós não encontramos o Sermão do Monte na boca do pregador que se diz cristão, você está diante do falso mestre. Se você não encontra o Sermão do Monte na vida do pregador, você está diante de um falso mestre. Se você não encontra o Sermão do Monte na vida das pessoas que ouvem o pregador, você está diante do falso mestre. Ou seja, o ensino, a vida e a influência. Se não é permeado pelo que o Senhor nos ensinou no Sermão do Monte, esse é um falso mestre. Porque é o fruto que ele gera. Não é um fruto comestível, não é uma uva e não é um figo, né? E Augusto Nicodemos, ele fala o seguinte: o problema em nossos dias é que chamamos de apóstolos aqueles que a Bíblia chama de lobos devoradores. O problema é esse. Então toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Pô, mas alguém pode dizer assim: ah, irmão, mas aquele pastor, aquele pregador, ele é tão querido, ele é tão amável, ele é tão agradável, ele é tão prestativo. Irmãos, a Bíblia não nos dá esse parâmetro para discernir a vida de alguém. Não é esse o parâmetro. O parâmetro está onde? Está pelo fruto. O parâmetro é o fruto, irmãos. Não é se a pessoa é amável, se é gentil, se é educada, se fala com palavras mansas, entendeu? Vou falar manso. Esse não é o diagnóstico. Porque muita gente é enganada por isso, né? Pô, o irmão é tão prestativo, que não sei o quê, mas não presta atenção no ensino. Não presta atenção na vida e na influência que o irmão tem, né? Então nós devemos fugir, irmãos, dos falsos profetas. Devemos fugir dos falsos mestres. Porque o caminho que eles apresentam é uma porta larga, né? E já caminhando para o fim, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E como o irmão citou no Tiago, né? O julgamento vai ser primeiro por quem? Mais severo por quem, irmão? Pelos mestres. Então, o Tiago adverte, né? Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então temos que ter cuidado com aquilo que ensinamos, com aquilo que proferimos, porque se for diferente daquilo que a Bíblia diz, receberemos juízo do Senhor, né? Não pode negar que não sabia. Não pode. Então, irmãos, acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que podem se apresentar no meio de nós, no meio da igreja, entendeu? E muitos já se apresentaram, né, Nádia? Nós estamos nessa caminhada aí, nos irmãos aí. Quantos que já se apresentaram, irmão? Falando da palavra, mas
A gente acompanhando o ensino, acompanhando a vida, qual foi o fim deles? Aí, fogo. É o fruto, né? Mas o bom é que uma hora é revelado. É, uma hora revela, meu. Uma hora revela. Não tem jeito. E o Uma hora Senhor, ele vai passando assim, a capa agarra no prego aí. o Ele Senhor, não vê, não. Ele não se atrapalha, o né? Senhor chamou o crente. Hoje eu comecei a ler um livro que até a Luciana leu, o André tem um livro aí. Aí o irmão estava falando da questão da comunhão. Se nós entendêssemos que o Senhor nos chamou para termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a gente ia conseguir discernir melhor, né? Porque se não tiver esse relacionamento, essa intimidade, como que vai discernir qualquer outra coisa? Porque ele nos chamou para darmos muito fruto, né? Sim. E fruto podre é podre, não tem essa de dar jeitinho para agradar. E essa questão da responsabilidade de todos, né? No dia a dia é tremendo, porque o que você passar querendo agradar alguém, lascou. Aí o Senhor vai, ó, Isso aí. porque tá como mestre, né? Uma pessoa que não conhece. Ah, mas essa daí eu não posso falar muito assim, não. Tem que ter calma. Tem que ter, assim, discernimento do Espírito, né? Orar, né? Não pode ser leviano. Paulo diz para ter discernimento, clamar para ter discernimento de Espírito e Espírito de revelação, né? Sim. Para saber o que vai falar. Espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação. Mas a responsabilidade é nossa naquele momento ali para aquela pessoa, para não passar mentira, né? Sim, isso aí. Então, irmãos, a igreja tem, pelo ensino de Cristo que nós estamos vendo aqui, estamos quase um ano, né? Então, esse ensino do Sermão do Monte nos dá instrumentos, ferramentas claras para evitar o ensino do falso mestre, para evitar a influência do falso mestre. O Senhor nos dá as ferramentas para podermos discernir e evitar. E só mais duas coisas para terminar, irmãos. Eu creio que os irmãos já escutaram isso, né? No cristianismo de nossos dias, tem se ensinado uma falsa doutrina. Qual é essa falsa doutrina? A de que você não pode tocar no ungido de Deus. Né? Você não pode tocar no... Alguém já escutou essa? Você não pode tocar no ungido de Deus. Por quê? Se você toca no ungido de Deus, maldição sobre a sua vida. Mas esse ensino é justamente o contrário do que o Senhor está nos ensinando. Como assim não pode tocar no ungido de Deus? Se ele está falando para você fugir dos falsos profetas, você tem que discernir. Ah, mas o Senhor me colocou aqui, o Senhor me colocou nessa igreja, eu sei que o irmão fala isso, fala aquilo, entendeu? Eu sei que o irmão pega dízimo das ofertas e pega uma parte e rouba. Mas a gente não pode tocar no ungido de Deus, né? A palavra diz. E você vai ficar submetido ali, irmão. Ou então Se você está ali... ele vai prestar conta lá, e eu estou fazendo a minha parte. ele vai prestar conta, eu estou fazendo a minha parte. E você fica se submetendo àquele ensino. Conforme eu escutei numa igreja que eu participei também. Que tinha um bispo lá, né? O bispo primário, não sei das quantas. Aí na escola dominical lá, o irmão ensinando lá, o pastor ensinando, e ele falou o seguinte, que a gente tinha que seguir o que o bispo estava ensinando. Se o bispo ensinou, a gente tem que obedecer. Aí eu levantei minha mãozinha lá, educado, né? Mas, irmão, se o bispo estiver ensinando alguma coisa errada que está diferente da Bíblia, como é que a gente faz? Tem que se submeter ao bispo, porque ele é ungido de Deus ali. E ele vai prestar conta do que ele está ensinando. Aí eu escutei assim, não, tá errado isso aí. Tá errado. Então essa é uma falsa doutrina. Que muitos irmãos falam, o Senhor me colocou aqui nessa igreja. Foi o diabo que te colocou ali para escutar esse falso. Não foi Deus, irmãos, foi o diabo. Fuja dos falsos profetas e dos falsos mestres, irmãos. Porque isso vai totalmente contra o ensino do Senhor, né? E uma última coisa. Se nós estudarmos a história da igreja do passado, irmãos, estudarmos a vida de nossos irmãos, como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, que tem aquela pregação, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Irmãos, quando esses irmãos pregavam, irmãos,
Os irmãos seguravam na pilastra, irmão. Chorava em pranto, se jogava no chão. Achando que o chão ia se abrir e todo mundo ia pro inferno. Porque eles falavam de pecado. Eles falavam de vida santa, irmãos. Era uma palavra direta. Você é um pecador, você tem que se arrepender. Enchia. Enchia. Não vê. Não vê. Agora vai te dar um tiro. Hoje desse aí vai te dar um tiro. Mas é verdade. Vai cala a boca e tudo, Ó, olha é só, verdade. senta aí. O que você está falando aqui já aconteceu. Eu soube de uma irmã, eu falei, nossa, é verdade isso. O pastor subiu para falar realmente, pregar a verdade ali, né? Uma palavra que confrontava a igreja. Quando terminou, o pastor chamou ele e falou assim, ó, meu pai aqui, ó, você não volta mais na minha igreja. Armário. Aqui você não volta mais na minha igreja. É verdade. Aconteceu. Lobo em pele de ovelha. E eu vi, eu falei, meu Deus, a igreja está assim. Você vê pastor no segurança. Agora você, para trazer uma palavra aqui, né, que vai te exortar, realmente são poucas das pessoas que querem ouvir. Agora sim, nós temos o Espírito Santo de Deus, né, e a gente que busca essa verdade, quando a gente busca buscar essa verdade, o Senhor não nos deixa enganados. Eu passei por situações que eu vivi no nosso meio, poder da organização, também lá, né, no nosso meio mesmo, e assim, a gente começa a ver algumas coisas, como você falou, né, você começa a analisar, né, poxa, a palavra, a vida, né, poxa, dos irmãos, e você fala, pô, tem alguma coisa aqui que não está certo. Mas aí você não vai ficar julgando, você vai orar, né? E vai pedir o Senhor, assim, a minha oração era essa, porque eu estava perdida, perdidona assim, agora, tipo assim, e agora, Senhor, não me deixe enganar pelo homem. Era só isso que eu falava. O tempo todo, Senhor, não me deixe enganar pelo homem, porque o homem, a gente se engana mesmo. Como você falou, né, aí de falsos profetas, eles escutam uma palavra, pô, não sabe pouco, né? O cara chega, pega a vida, o cara sabe muito. Esse é um papel. Que sabe manejar a palavra. Consegue, mas tu vai vendo, aí tu começa a orar, aí tu começa a sentir dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus, ele começa a te incomodar. E você não consegue entender muito, pô, não é possível, aí tu fica até assim, né? Caramba, não é possível. Aí tu não quer acreditar, não é possível. Essa é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça, não é de Deus, isso é da minha mente. Aí tu vai, né? Mas aí não adianta, aí o Senhor vai, tira você. Pois o fruto se revela, né? Tira você mesmo, graças a Deus, tira. E o Senhor realmente já me tirou várias situações e tira mesmo, quando Ele quer, Ele tira. E quando você quer também, principalmente quando você quer, né? Se ele Claro. faz no coração, orou, Deus falou, então vou te mostrar. E Ele tira, e continua tirando, continua tirando. Então, irmãos, Te livrando. com relação a essas pregações que eu citei do passado, desses irmãos, que as pessoas ficavam ali atemorizadas, o irmão fala assim: aquele evangelismo deixava os homens aterrorizados diante do julgamento de Deus e com uma agonia de alma que algumas vezes se prolongava por vários dias, semanas ou mesmo meses. E John Bunyan, aquele que escreveu O Peregrino, ele falou o seguinte, que numa dessas pregações, ele teve que experimentar as agonias do arrependimento, porque às vezes a gente se arrepende de um pecado, amém, o Senhor recebe o nosso arrependimento, quando nós nos arrependemos do pecado, certo? O Senhor recebe. Às vezes a gente fica um tempo arrependido, daqui a pouco passa um tempo e a gente lembra, pô, aquele negócio que eu fiz foi feio, se eu me arrependo. Mas o irmão fala que ele ficou nas agonias do arrependimento durante 18 meses, devido a uma pregação dessa. Durante 18 meses sentindo a agonia do arrependimento, dos pecados que ele praticou. Tremendo, irmãos. Essa é uma verdadeira pregação que gera um fruto de arrependimento. Gera uma uva, gera um figo, que é agradável ao Senhor, que é um fruto comestível. Então, irmãos, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa achar em nós um coração, né, que quer ouvir a verdade, que tem fome e sede de justiça,
Porque quando o Senhor acha esse coração, Ele vai e ajuda, Ele vai e revela. Ele vai e mostra a verdade, né? Dá discernimento. Não para que nós sejamos caçadores de herege, atenção nessa. Mas que nós possamos discernir, né? Não comer ovo podre. Sentiu o cheiro, já deixa de lado, né? Sim, eu fiquei muito tempo lá na Betânia. Quando eu cheguei lá, eu até gostei. Ali a Aline também gostou, a Cátia também gostou, né? Eu até gostei no começo, pô, boa palavra, nunca tinha escutado uma palavra dessa. Mas aí com o tempo a gente vai escutando, a gente vai escutando, a gente vai escutando, a gente vai vendo proceder. Aquele negócio aí, não tem alguma coisa aí que não tá legal, entendeu? Essa alguma coisa que é difícil. Essa alguma coisa aí que, entendeu? Tem alguma coisa, eu não tô conseguindo saber o que que é. Mas tem alguma coisa aí que tá escondida, entendeu? Que não tá... Falei, né? Não é, entendeu? Aí, mas eu vim discernir, ó, rápido. Eu demorei um tempo, eu fiquei lá uns 3 anos. Lá. Quando o Albino chegou na igreja, aí já estava muito explícito. Já tava o babalorixá lá dentro, pô. Aí já, mano. Babalorixá, meu, aí já tá escancarado, né, velho? Aí, na minha época não tinha babalorixá, se tivesse. Não, mas o babalorixá foi 2 vezes. Houve o Islã e depois falou que a maçonaria ajudou para comprar metade do terreno. Aí já tá escancarado, né? Não vou falar mais nada. Tive uma experiência hoje, ó, interessante. Se eu tô no meu banco, você falou, rapaz, ele tá ficando de baixo e tal.